Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Vou deixar o meu nome do canal no YouTube, é Ministro Laerte. Se você quiser e puder se inscrever no meu canal, é em fração de milésimos de segundo. Se você tocar lá inscrição, você está inscrito. Não precisa de muitos detalhes, você está inscrito no meu canal. Se você puder dar um like lá, Deus te abençoará quadruplicadas vezes mais, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que me comprou e te comprou com o poder de regeneração, de resgate, porque nós estávamos sequestrados pelo adversário. O adversário nos batia, nos machucava, nos feria, e nós não podíamos falar, estava com a boca atada, estava com os olhos tapados, nós não sabíamos onde nós estávamos. Ouvíamos só a voz, mas não prestávamos crédito. E Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou o Filho dele, o Filho do Altíssimo, para morrer por nós, porque Ele é o Deus da eternidade. Ele desceu para morrer por nós e ressuscitar, porque Ele era o único que poderia nascer no ventre de uma mulher sem esperma masculino e sem sêmen feminino. Ele ia ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então por isso Ele veio e morreu. Por isso que Ele veio e desceu as águas do batismo. Que o batismo é quando você desce as águas, você morreu, e a pessoa te puxa você de volta, você ressuscita. Assim foi Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então eu quero explicar para você que nós estávamos sequestrados pelo adversário. Nós não tínhamos saída. Nós não tínhamos como sair daquela situação. Mas chegou Deus, o Eterno, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que estava desde a fundação de todo esse mundo. Porque assim diz em João capítulo 1. No princípio Ele era o Verbo, ou seja, Ele é a palavra. E o Verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. Então Ele é Deus. E nada do que foi feito se fez, se não fosse por Ele. Glória a Deus. Então Ele, sendo Deus vivo, Ele veio e se tomou a imagem de homem. Porque Ele fez eu e você a imagem dEle. Ele disse assim, façamos, Ele disse em 3, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diz que os 3 estavam reunidos e falaram assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem apareceu instantaneamente, pela voz de Deus, a autoridade de Deus. E o homem apareceu. E Jesus, o Cristo, o Senhor, o nosso, o Deus, o Redentor da vida, soprou e criamos vida e começamos a falar, a ouvir, a ver, a tocar. Então, esse Deus chamou o apóstolo Paulo, um homem que tinha uma inteligência absurda. Ele foi criado nos pés de Gamaliel, no capítulo 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 5, 6 e 7 e até o 8, tá bom? Ele foi criado nos pés de Gamaliel, e Deus precisava de uma pessoa que tinha muita sabedoria nas escrituras sagradas. E o que mais ele precisava? De um homem que fosse certeiro, ele cumprisse tudo o que estava escrito. E ele achou o apóstolo Paulo, um homem que fazia tudo por causa do Evangelho, porque ele era um homem capado. Ele não teve nenhuma mulher. Eu quero que você preste atenção em mim. Vamos supor que você tem uma pessoa aí, ela prega o Evangelho espantosamente, todo mundo gosta dele. Essa pessoa vai ficar, as mulheres vão ficar focadas nesse indivíduo. O apóstolo Paulo não teve isso. Por qual motivo? Ele era um homem capado. Ele servia o Evangelho para Deus. A Escritura diz, no livro de Êxodo, que existiam pessoas castradas, que eles se castravam por si só. Outros se castravam para servir o Evangelho. E outros eram castrados porque era esmagado os seus ovos. Para que você entenda bem isso. O apóstolo São Paulo escolheu ser castrado para servir o Evangelho com muita eficácia, sem falha, sem medo, sem mudanças.
E Deus olhou para Paulo, que estava para matar todos os cristãos, e na rua chamada direita, Deus chamou aquele homem ao meio-dia. Como que é, irmão? Ao meio-dia Deus chamou aquele homem, o apóstolo São Paulo. Ele estava no caminho com o cavalo dele, e estava toda a pessoa do exército que iam lá para prender os crentes e até mesmo matá-los. Diz que ouviu uma grande luz, resplandeceu uma luz muito forte, pior do que a bomba atômica que cega os olhos do homem, e ele ficou cego 3 dias e 3 noites. E ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu do cavalo e disse: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Ele ficou 3 dias e 3 noites cego. Deus mandou um discípulo dele lá, Ananias, para orar por ele. Ananias ficou com medo. Falou: Senhor, mas esse homem mata os crentes, ele prende os crentes. Ele disse: vai lá, porque este homem é um vaso escolhido meu, para levar a minha palavra aos gentios, que sou eu e você hoje. Por isso que ele é o meu apóstolo, e ele também é o seu apóstolo. Ele é o apóstolo dos gentios, que escreveu por 3 vezes no livro de Timóteo e 2 vezes no livro de Romanos, que é o 5º evangelho, no capítulo 1 e no capítulo 16. Por causa do meu evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo há de julgar todos os homens. Acorda você, filho, por meio do evangelho de Deus. Veja bem que o apóstolo São Paulo encontrou com esse moço lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E diz assim, olha: chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, ou seja, de pai gentil, o qual dava bom testemunho os irmãos que estavam ali em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou-o por causa dos judeus, e estavam naqueles lugares porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então Paulo o circuncidou. O que era circuncisão naquela época? Era um pacto, uma aliança que Deus fazia com os judeus, homens. Tirava toda a pele da sua parte íntima, para que eles não pegassem DST, doenças sexualmente transmissíveis. E esse homem, para pegar para quem? Para os judeus e para nós também, os gentios. Porque tinha vários judeus, anciões ali, doutores, mestres. E ele fez aquilo para mostrar para os mestres que aquele homem estava preparado para ser usado por Deus. Por que Deus escolheu um homem inteligente em palavras? Porque você que é uma pessoa inteligente vai ouvir uma pessoa que não sabe falar nada. Não sabe falar nada da palavra de Deus. Você é uma pessoa inteligentíssima. Você é uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa muito culta. Vai ouvir qualquer pessoa? Não, essa palavra tem que ser de uma pessoa que tem instruções do Deus eterno. E na palavra, ele tem teses. Ele promete, ele fala aquela tese e você acredita naquilo porque está escrito. Ele profetiza o que está escrito. E o apóstolo São Paulo fez isso. E chamando Timóteo, ele disse assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Falou para ele: a tua fé que não é fingida, que em ti há, Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro, estava lembrando ele, que despertes o dom de Deus que habita em ti. Olha só. Pela imposição das minhas mãos, Paulo tinha ungido ele como um pastor, um obreiro. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Aqui está falando aqui, ó. Presta atenção na frase. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Essa palavra temor aqui não é obediência. Deus não nos deu espírito de medo. Você é a pessoa medrosa. Você é aquela pessoa que tem vergonha de falar, tem vergonha de se expressar. Eu era um jovem
que eu tinha vergonha de se expressar, eu tinha muita aquela coisa presa, eu era uma pessoa muito tímida, muito fechado, eu não conseguia me libertar daquele mal. E quando eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, a primeira coisa que eu comecei a fazer, ler as Escrituras Sagradas todos os dias. Eu decorava capítulos, eu decorava versículos, eu decorava livros, eu decorava. Chegou uma hora que fazia um evangelismo pessoal. Eu tinha vergonha de falar com as mulheres, com moças, até mesmo com rapazes. A timidez me prendia. E aquilo ali, de tanto eu estudar, eu começava a me expressar às pessoas, a palavra de Deus. E as pessoas ficavam prestando atenção, e eu olhava nos olhos das pessoas. E eu começava a falar, e me expressar. E Deus, pelo poder seu, a sua grande misericórdia, tirou de dentro de mim aquela timidez, aquela coisa horrível que habitava dentro de mim. Que era a timidez. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha tudo na minha cabeça para me falar para uma moça. E eu comecei a namorar depois que eu fui para a igreja evangélica. Eu nunca tinha tido uma namorada. Eu tinha 17 anos de idade. Eu não tenho vergonha de falar para você que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, me libertou da timidez. Eu nunca fui um homem que bebia. Eu não era um homem que fumava. Eu não era um homem que nunca usei drogas. Então aquilo ali me fechava muito. Mas naquele momento que eu me enchi da palavra de Deus, eu lendo as Escrituras, eu ficava espantado, eu chorava quando eu ministrava para as pessoas, e as pessoas gostavam. Eu entregava o folheto, aquelas pessoas pegavam. Deus despertou dentro de mim o poder da ministração da palavra, a palavra da ciência. Eu fazia descobertas incríveis nas Escrituras Sagradas. E as pessoas acreditavam no Evangelho, acreditavam naquilo e se converteu. Então veja bem, Deus não te deu espírito de medo. Você teme falar do Evangelho. Você teme falar que você é um cristão, que você é uma evangélica. E eu, quando me converti, não existia muitas igrejas como tem hoje. Tem igreja de tudo quanto é tipo hoje. Mas tem pessoas que estão nessas igrejas, mas têm vergonha de dizer que ela é cristã, que ela é evangélica, de falar a palavra de Deus, porque ela não estuda as Escrituras. E Deus, o Deus da eternidade, libertou eu, jovem. Eu tinha 17 anos de idade. Deus me libertou eu com 17 anos de idade da timidez. Do medo que havia dentro de mim. A palavra de Deus foi me enchendo, como rios de água viva, foi fluindo no meu ventre, e eu comecei a falar para as pessoas. Deus me libertou do medo. Ele me deu um espírito de fortaleza e de amor e de moderação. A palavra moderação aqui é você saber se defender do adversário e das seitas, dos adversários. Porque a Escritura diz no Efésios, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, tudo no plural, os príncipes das trevas. Está falando de pessoas, está falando de seres que desceram aqui na terra, foram derramados lá do cima dos céus. Disse Jesus, eu via Satanás descer dos céus e cair na terra. Aqui havia muitos pterodátilos, dinossauros, todos morreram com o impacto que teve. E fez um grande buraco nesta terra, que é onde o inferno, que estão debaixo dos nossos pés. E o apóstolo São Paulo disse isso. Em breve o Deus de paz, em 1 Tessalonicenses, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E se você procurar na ciência, a Escritura fala assim, sobre o manto. O manto é onde nós colocamos o pé. Crosta terrestre é onde nós colocamos o pé, perdão. O manto é a parte, segunda parte da terra, lá debaixo da terra, que tem um calor imenso. E o núcleo, o lugar mais quente da terra, onde Satanás vai habitar eternamente. Então eu quero que você preste atenção nisso.
Nós temos adversários, não é um só não, são milhões de adversários. Diz o livro do Apocalipse, no capítulo 9, que diz que João viu 200 milhões de anjos que saíram com caudas de escorpiões para destruir, machucar a terça parte da terra e dos homens. Então Deus, Ele te deu o Espírito para você se defender, para você ter moderação, que é a prudência, você saber se defender, mas não fisicamente, com o poder das Escrituras. Você se defende das seitas pagãs, daquela seita que fala que você não pode doar o teu sangue, você não pode doar órgãos do seu corpo, você não pode comemorar o seu aniversário, você não pode comemorar Natal nem Ano Novo, você não pode viver aqui nessa terra. Acorda você aos JW lá, que é os testemunhos de uma ova. Acorda você, filho, para o meio do Evangelho. Você pode se defender daquela seita que é do sétimo dia, você tem que descansar no sétimo dia. E no seu trabalho você trabalha de sábado. Você vai pedir as contas, você vai perder a tua estabilidade financeira, você vai pedir a tua estabilidade, a tua responsabilidade do seu trabalho. Não, eu não quero sair daqui porque eu não posso trabalhar dia de sábado. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado. É para você se lembrar dele, e todos os dias você vai fazer uma bondade, e Deus descansa em você, e não é você que descansa. Deus descansa em você quando você faz bondades. Você está sabendo se defender do adversário? Está sabendo de defender dessas seitas pagãs, horríveis, ordinárias, que ensinam só coisas erradas? Então, todos os dias você faz bondade, você faz misericórdia, você faz hospitalidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja bem que o apóstolo São Paulo disse, para você não perder o dom de Deus, esse despertamento que Deus te manifestou na sua vida. Deus fez essa coisa incrível com você, para você ser despertado por esse Deus, para você fazer a obra dele. Diz a Escritura que ele falou assim a Timóteo: Timóteo, que você não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, mas que você seja um obreiro aprovado, de não tenha como se envergonhar de ministrar a palavra. Presta atenção. E como que eu vou ministrar? A Escritura diz assim: não se preocupeis com aquele dia o que vocês vão de falar, porque naquele dia o Espírito Santo vos fará o quê? Lembrar de todas as coisas. Como lembrar que você não lê? Você tem que ler essas Escrituras, para você lembrar naquele dia e falar para aquelas pessoas. Por isso que Jesus, ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, se vocês entrarem na presença de rei, de governadores, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que você está lendo, ouvindo e meditando nela. Você está lembrando dessas coisas? Então o apóstolo São Paulo, ele disse: portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus o Cristo. Você está envergonhando? Presta atenção. Eu jejuei muito. Eu jejuava e pedia para Deus me dar forças para mim ler, para mim meditar na palavra dele. Muitas vezes eu ia ler e me dava sono, me dava muito cansaço. E aquilo ali, eu fui jejuando, e Deus foi me dando forças para eu ler as Escrituras com muita frequência. Porque eu lia nas Escrituras assim, para você meditar nela de dia e de noite. Eu lia ela de dia e de noite, eu decorava. Então por isso que hoje eu estou ministrando a vocês o poder dessa Escritura. Deus tem o poder de tirar você essa timidez. Você que é tímido, bebe. Você bebe para perder aquela timidez. Você fuma drogas porque você é uma pessoa tímida, você é fechado. E você tem que usar a maconha, você tem que usar o pó para você conversar muito. Porque eu sei que muitas pessoas que usam o pó ou fumam maconha, ele conversa demais, conversa até muito. Eu conheci muitos jovens assim. Deus não precisa disso, eu nunca precisei usar drogas. Eu já passei por despejo, eu já passei por muita situação difícil, eu nunca precisei roubar, eu nunca precisei matar, eu nunca precisei estuprar uma mulher. Presta atenção no Evangelho. O Evangelho é lindo, ele trouxe libertação à minha vida e vai trazer a sua também agora. O poder de Jesus Cristo vai manifestar na tua vida. E esse mal, que é a timidez,
vai ser arrancado de você com a força da eternidade. O Espírito de Deus que habita dentro de você vai te despertar com muita força. Você para jejuar? Eu tenho que jejuar, irmão, eu não consigo ficar sem comer. E quem disse para você que você tem que ficar sem comer? Daniel, ele jejuou 10 dias comendo frutas e legumes. E diz que Deus deu uma inteligência absurda a ele, que ele foi mais sábio do que todas as pessoas, todos os mágicos do reino. E que ninguém poderia superar o que ele fez. Ele precisou ficar sem comer? Ele precisou ficar sem beber água? Presta atenção como o evangelho é lindo. Está mostrando para você o poder do Espírito Santo manifestando aqui agora na sua vida. Eu vou orar pela sua vida agora. Pai das luzes, liberta este jovem, este adolescente, esta criança, este senhor, esta senhora. Que ela não consegue, meu Deus, expressar a sua palavra, ela não consegue expressar o testemunho, ela sente vergonha, ela começa a gaguejar, ela não consegue olhar para as pessoas agora, desperta agora nos olhos dela, arranca dela toda essa força do adversário que está prendendo o seu entendimento. Liberta ele agora, derrama sobre ele o Espírito, ó Deus, que o Senhor derramou sobre Daniel, diz que o Senhor despertou o Espírito de Daniel, para ele buscar a inteligência da sua palavra, e o Senhor despertou ele e deu a ele o livro do Apocalipse. Senão nós não conseguiríamos, ó Deus, despertar e entender este livro glorioso. Deus Pai, desperta o entendimento deste homem, deste jovem, desta criança, deste adolescente, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelo poder do teu sangue, Jesus, que o Senhor me comprou. O Senhor comprou essas vidas que estão ouvindo a sua bendita palavra agora. Para a glória de Deus, o Senhor dos exércitos, manifeste na vida deste homem, desta mulher, desta jovem, desta criança, deste adolescente, para a glória de Deus Pai. Amém. Que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe.